Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo, de Francis Chan. Capítulo 1. Quarta parte, página 26 a 28. Meu palpite é o de que muitas das pessoas que estão lendo este livro possuem um conhecimento básico sobre o Espírito Santo, mas, quando se trata de ter uma experiência com ele na própria vida, aí a história é outra. Pare por um momento e faça a si mesmo esta pergunta: quando foi a última vez que vi, sem sombra de dúvida, o Espírito Santo operando em mim ou em alguém ao meu redor? Se isso aconteceu há pouco tempo, separe alguns minutos para refletir sobre o que o Espírito de Deus fez e como você o viu em ação. Agradeça a Deus por ser uma presença ativa em sua vida e louve-o pela maneira que Ele orienta você, mesmo agora. Se está encontrando dificuldade para se lembrar de alguma ocasião em que o Espírito operou em sua vida e na vida de outra pessoa conhecida, talvez isso esteja acontecendo porque você tem ignorado o Espírito. Talvez seja porque você possui um conhecimento racional a respeito do Espírito, mas não exatamente um relacionamento com ele. A realidade é que a Igreja primitiva sabia menos sobre o Espírito Santo do que a maioria de nós na igreja de hoje, pelo menos no sentido intelectual. Mas ela passou a conhecê-lo de um modo íntimo e poderoso à medida que ele operava na vida das pessoas e por intermédio delas. Ao longo de todo o Novo Testamento, lemos relatos sobre os apóstolos, cuja vida era orientada pelo Espírito Santo, e que viviam em seu poder. O objetivo deste livro não é oferecer uma explicação completa a respeito do Espírito Santo ou voltar à era apostólica, mas aprender a viver de uma maneira fiel nos dias atuais. Antes de tudo, é impossível para nós, como seres humanos e finitos, entender por completo um Deus infinito. Em segundo lugar, muitos de nós não precisamos de mais conhecimento sobre o Espírito em termos de bagagem intelectual, o que precisamos é experimentar sua presença. E terceiro, não temos como voltar no tempo, só podemos avançar, buscando o significado de uma vida de fidelidade dentro de nosso tempo e de nossa cultura, onde Deus nos colocou. Assim, ao mesmo tempo que você, espero, estiver aprendendo alguma coisa nova sobre o Espírito Santo neste livro, minha oração é no sentido de que isso leve a experimentar uma comunhão ainda mais profunda com Ele, experimentando cada vez mais o seu poder e a sua presença. Há alguns anos, quando um pensamento casual me ocorreu, decidi compartilhá-lo com minha esposa. Você já tentou imaginar sobre o que as lagartas pensam? Perguntei. É claro que ela respondeu, não. Então prossegui, falando-lhe da confusão que, imaginei, passa pela cabeça de uma lagarta. Durante toda a sua vida como tal, ela rasteja por um pequeno trecho de terra, ocasionalmente subindo e descendo por algumas poucas plantas. Aí, um dia, ela resolve tirar uma soneca. Uma longa soneca. O que será que passa pela cabeça dela quando acorda e descobre que é capaz de voar? O que terá acontecido com seu corpo sujo, roliço e pequeno de lagarta? Sobre o que ela pensa quando vê seu novo corpo minúsculo e suas asas lindíssimas? Como cristãos, devemos experimentar esse mesmo tipo de assombro quando o Espírito Santo passa a habitar em nosso ser. Devemos nos espantar com o fato de nos tornarmos novas criaturas nas quais o Espírito de Deus reside. Assim como a lagarta descobre sua nova capacidade de voar, precisamos nos empolgar com a capacidade que o Espírito nos concede de viver de uma forma diferente e fiel. Não é sobre isso que as Escrituras falam? Não é por isso que todos nós temos procurado? É, de fato, uma verdade espantosa o fato de o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em você. Ele habita em mim. Não sei dizer o que o Espírito fará em mim ou aonde ele me levará cada vez que eu convidá-lo a me orientar. Só sei que estou cansado de viver de uma maneira que se parece exatamente com a forma em que vivem as pessoas nas quais o Espírito de Deus não habita. Quero viver de um modo coerente, sem perder a noção da força do Espírito. Quero ser diferente hoje do que eu era ontem, à medida que o fruto do Espírito se manifesta cada vez mais em minha vida. Quero viver de tal maneira, que eu me submeta verdadeiramente à orientação do Espírito Santo, dia após dia. Cristo disse que seria melhor para nós que o Espírito viesse, e quero viver como uma pessoa que tem convicção dessa verdade. Não desejo prosseguir rastejando se sei que possuo a capacidade de voar.